Boa noite, né? Boa noite. Que a paz do Senhor Jesus permaneça conosco sempre. Nós estamos iniciando mais um encontro da noite de domingo. A nossa hora da prece nos convida exatamente a que nós nos empenhemos no sentido de conquistarmos para nós mesmos esta hora. Uma hora são 60 minutos, são 3.600 segundos. A gente fala nos segundos, né? A gente percebe que é uma quantidade significativa, que podem ser muito bem aproveitados se nós de fato dedicarmos a nossa atenção ao objetivo ao qual esta hora é destinada: a nossa oração, a nossa reflexão. Ao momento em que nós proferimos as preces propriamente ditas, no início e no final, há as músicas e há os comentários. Em todos esses momentos, nós estamos orando, porque estamos estabelecendo uma sintonia com a espiritualidade, desde que nós estejamos com o nosso pensamento, nossa atenção, nosso sentimento voltado realmente para isso. Dessa maneira, nós estabelecemos entre nós e entre os desencarnados que estão conosco aqui, espíritos benfeitores, orientadores, guardiães espirituais, que nos ajudam, que nos apoiam e nos inspiram, e também aqueles outros companheiros nossos que estão aqui para receberem ajuda, esclarecimento, orientação, apoio e energias positivas. É assim como nós, encarnados, estamos buscando essas energias positivas para os nossos corpos físicos e espirituais, os desencarnados também estão buscando. Muitos deles, alguns deles vêm para doar para todos nós e para os que sofrem, os que precisam de apoio no plano espiritual também, e que aqui vêm para receber essas energias positivas em seus corpos espirituais. Então, que nosso pensamento e a nossa atenção se volte de forma determinada e positiva para esse encontro fraterno de oração e vibração. Vamos elevar o nosso pensamento para a prece inicial. Senhor, derrama os teus bálsamos salutares sobre todos nós, sobre todos aqueles aqui presentes, encarnados e desencarnados, em busca de compreensão, de entendimento da tua palavra, do teu evangelho e da doutrina espírita, bem como de consolo e conforto para as suas necessidades espirituais e morais. Envolve também com essas energias balsamizantes, Senhor, aqueles outros que estão espalhados por nossa cidade, por nosso país e pelo mundo inteiro, tão carentes, com tantas dores físicas, psicológicas ou morais. Aqueles ainda pelos quais nós temos a intenção e o dever de orar e vibrar, são nossos conhecidos, encarnados, enfermos ou desencarnados há algum tempo, há pouco tempo e até mesmo neste dia de hoje, cujos nomes estão em nossa lembrança, estão em nosso pensamento, ou ainda se encontram
transcritos em nossos cadernos de vibrações, porque se recomendaram as nossas preces. Que cada um deles, Senhor, seja desencarnado ou encarnado, receba nessa noite um alívio da sua dor, um lenitivo do seu sofrer. Quem sabe encontre o caminho para a cura do seu mal. Que Deus abençoe, proteja e guarde a cada um deles e a cada um de nós. O Senhor envolva, acompanhe, ilumine, fortaleça, conceda a sua paz nesta noite e sempre. Assim seja. Agora vamos cantar na página 85, Mensagem Fraterna. Pessoal, muito boa noite. Bom demais revê-los. Sejam bem-vindos também aqueles que vêm à casa pela primeira vez e sintam-se em casa, sendo recebidos na casa que é nossa. Pessoal, o evangelho de hoje vai ser discutido pelo César,
ele trata da ideia do perdão às ofensas. É uma passagem do Evangelho que é conhecida de todos nós, que é aquela que pergunta quantas vezes a gente deve oferecer o perdão, né? 7 vezes, 70 vezes, 7 vezes, você tem que ficar contando, né? Quantas vezes a gente perdoa. Mas eu acho que essa questão, ela leva a gente a uma reflexão muito interessante, sabe? Que é, na verdade, toda a vida apostolar, quer dizer, a vida segundo as obras de Cristo, a gente a entende como com diversas regras. E a gente não sabe exatamente como se portar, principalmente porque nós ainda somos muito falhos, na verdade. Por exemplo, quanto a essa questão do perdão. Será que eu devo perdoar sempre? Será que a gente não tem um limite? Será que não é justo que uma vez eu perca o controle e aí não consiga perdoar desse jeito? Né? A gente vai refletir sobre isso hoje também. Mas o trecho de mensagem que eu trouxe para a gente ver hoje, ele é uma mensagenzinha, uma parábola contida no parágrafo seguinte, que eu acho muito interessante. Nesse parágrafo seguinte, é perguntado a Cristo qual é o maior dos mandamentos. Ele responde de uma forma muito clara e direta que o maior dos mandamentos é que nós saibamos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Só que quando ele diz que esse é o maior dos mandamentos, ele diz também que toda a lei está contida nesse mandamento. Vamos ver um trechinho da parábola que eu escolhi para a gente ver e depois a gente discute isso um pouquinho mais profundo. A parábola diz o seguinte: o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta aos seus servidores. E tendo começado a fazê-lo, se lhe apresentou um deles que lhe devia 10.000 talentos. Talento é como se fosse a moeda da época. Vamos supor alguém que estava devendo a ele 10.000 reais. Mas como ele não tinha os meios de os restituir, seu senhor recomendou que o vendessem a ele, a sua mulher e seus filhos, e tudo que ele tinha para lhe satisfazer a sua dívida. O servidor, lançando-lhe aos pés, suplicou-lhe, dizendo: Senhor, tende um pouco de paciência e lhe restituirei o total. Então, o senhor desse servidor, tocado de compaixão, o deixou ir e remeu-lhe a dívida. Mas esse servidor, mal tendo saído, encontrando um dos seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, tomou-o pela garganta, quase sufocando, e dizendo: restituí-me o que me deves. E o seu companheiro, lançando-se-lhe aos pés, suplicou-lhe, dizendo: tende um pouco de paciência, e eu vos restituirei o total. Mas ele não quis escutá-lo. E se indo, fê-lo colocar na prisão, para nela ter até que lhe restituísse o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, extremamente aflitos, foram informar ao seu senhor de tudo o que havia ocorrido. Então, o senhor, fazendo ouvir, lhe disse: mau servidor, eu vos isentei de tudo o que me devias. Por que me pedistes isto? Não seria preciso, pois, que tivesse piedade do vosso companheiro, como eu tive piedade de vós. E o senhor, encolerizado, o entregou às mãos dos carrascos, até que pagasse tudo o que lhe devia. É assim que meu Pai, que está no céu, os tratará, se cada um não perdoar, do fundo do coração, ao seu irmão, as faltas que lhe tiverem cometido. Pessoal, por mais novos que sejamos na palavra de Cristo, acredito que todos nós conheçamos o Pai Nosso, né? E no finalzinho do Pai Nosso tem um trechinho. Normalmente a gente reza essas orações mais decoradas como se fosse uma coleção de palavras que, se a gente se perder no caminho, a gente não sabe o que está mais dizendo. Mas tenho certeza que todos lembram do finalzinho do trecho que diz que perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquelas que nos ofenderam. Na minha visão, e na visão da doutrina, a gente entende que a ideia de eu amar ao próximo como a mim mesmo, ela implica que é preciso que nós saibamos nos colocar no lugar do outro. Lembram daquela ideia de que, poxa, eu sou falho, não vai ter um dia que eu não vou conseguir perdoar, que eu vou fugir do meu controle? Verdade. Tão verdade que é verdade para mim e para o meu próximo. Então, por mais que me ame bastante, ou mesmo não me conheça, muita gente vai nos fazer sofrer, às vezes. E
nem sempre é com propósito. Assim como nós temos maus dias, a pessoa que nos fere, ela também passa por essa situação. Essa parábola que fala do dinheiro, eu entendo que ela cabe dentro de uma reflexão, onde, poxa, foi dada uma alternativa do cara pensar, como é que aconteceria, como é comigo? E se é comigo, e se eu passo por essa situação, e se eu sou falho e preciso de socorro, eu preciso refletir, poxa, o meu próximo também precisa. Se eu falho e eu preciso de perdão, eu preciso ser perdoado, é preciso que eu entenda que o meu próximo, ele não simplesmente nos feriu só por maldade, ainda que tenha tido a intenção. Se o fez por ignorância, por ainda não saber o que é o correto. Se o fez porque aquele dia foi o seu dia de falha. É claro, pessoal, que essas mudanças não acontecem na nossa vida do dia para a noite, não é uma reflexão clara. Mas percebam que isso leva a uma outra lei que é basilar na doutrina também, de que tudo o que eu planto, eu colherei. Percebam que foi dada a oportunidade de ele aprender qual deveria ser o comportamento adequado. Nele, num exemplo muito claro, exatamente do que tinha acontecido. No nosso caso, a gente está lendo o Evangelho. Está dito diretamente, eu vou precisar de ajuda, porque eu sou falho. Amanhã vai ser o nosso dia de plantio. São os nossos comportamentos, as nossas atitudes, as nossas reações também. E no dia seguinte a colheita. Implica dizer, pessoal, que eu vou plantar e é o que eu vou colher depois. Vai ser o que eu vou precisar ou o que eu vou receber. Como eu reagir, como eu vou receber. É claro que, vendo pelo lado positivo também, olha a oportunidade que nós temos de garantir a nossa felicidade. Na doutrina, a gente costuma dizer, isso eu falo de forma muito clara às pessoas que estudaram comigo, de que é muito difícil na doutrina a gente dizer que 2 e 2 são 4. A gente não trabalha com a ciência exata, né? Mas existe uma coisa certa na doutrina, a nossa felicidade. Todos nós, indistintamente, seremos felizes. Esse é o fim de todos. Todos nós caberemos a salvação e felicidade. Só que a velocidade com que eu vou chegar nessa felicidade vai ser tão rápido quanto eu aprender e tiver consciência quanto ao que plantar. Obrigado, pessoal. A canção agora, O Homem, página 89. Tinha
estudo do Evangelho hoje é o capítulo 10, dando continuidade nas últimas semanas. Bem-aventurados os que são misericordiosos, no item 14 e 15, o perdão das ofensas. O Espírito Simeão, em Bordeaux, 1862, nos passa essa mensagem que será lida. Quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Deveis perdoar-lhe, não 7 vezes, mas sim 70 vezes 7 vezes. Eis um dos ensinamentos de Jesus que mais deve marcar vossa inteligência e falar mais diretamente ao vosso coração. Comparai estas palavras de misericórdia com a prece tão simples, tão resumida e tão elevada no seu alcance, o Pai Nosso, que Jesus ensinou a seus discípulos, e encontrarei sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: tu perdoarás, mas sem limites. Perdoarás, ainda que a ofensa te seja feita muitas vezes. Ensinarás aos teus irmãos o esquecimento de si mesmos, que os tornem vulneráveis às agressões, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás doce e humilde de coração, nunca medindo tua mansidão e brandura. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não tem Ele te perdoado sempre? Acaso contas inúmeras vezes em que seu perdão vem apagar as tuas faltas? Prestai atenção à resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai a vós mesmos. Perdoai usando de indulgência, sede caridosos, generosos, isto é, pródigos no vosso amor. Dai, e o Senhor vos restituirá. Perdoai, e o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, e o Senhor vos reerguerá. Humilhai-vos, e o Senhor vos fará sentar à sua direita. Espíritas, nunca vos esqueçais que nas palavras, bem como nas ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vazia e inútil. Se vos dizeis espíritas, sede de fato. Esquecei o mal que vos foi feito e pensai apenas em uma coisa: no bem que podeis fazer. Aquele que entrou neste caminho não deve nem mesmo em pensamento desviar-se dele, porque sois responsáveis pelo que pensais, e Deus vos conhece. Fazei, portanto, com que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que se passa no coração de cada um dos seus filhos. Feliz, portanto, daquele que pode a cada noite dizer ao deitar-se: nada tenho contra meu próximo. No item 15, Paulo, o apóstolo, em Lyon, 1861, passa também esta mensagem para enriquecer aqui o nosso entendimento. Perdoar aos inimigos é pedir perdão a si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor do que era antes. Perdoai, portanto, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Pois se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se fordes rigorosos, mesmo por uma pequena ofensa, como quereis que Deus esqueça que a cada dia tendes mais necessidade de perdão? Infeliz daquele que diz: nunca perdoarei.
Mas há duas maneiras bem diferentes de se perdoar: o perdão dos lábios e o do coração. Muitas pessoas dizem a respeito de seus adversários: eu lhe perdoo, enquanto interiormente experimentam um secreto prazer pelo mal que lhes acontece, dizendo a si mesmo que eles o merecem. Quantos dizem, eu perdoo, e acrescentam, mas nunca me reconciliarei. Não quero vê-lo pelo resto da minha vida. Esse é o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão daquele que crê, lança um véu sobre o passado. É o único que vos será cobrado, pois Deus não se satisfaz com a aparência. Sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, não aceitando apenas palavras e simples fingimentos voltados ao perdão. O esquecimento total e completo das ofensas é prova das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não vos esqueçais de que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Está aí a mensagem que Paulo vem trazer para nós entendermos melhor a necessidade do perdão em nossas vidas. E o perdão das ofensas, para todos nós ainda que vivemos hoje aqui neste planeta, ainda é de difícil prática, ainda é difícil até de aceitação para muitos de nós, porque não procuramos ampliar a nossa visão para a vida eterna, para o Espírito que somos, ainda cheio de débitos a serem quitados no decorrer da nossa existência, nesta vida ou em outra. E o perdão das ofensas, a misericórdia, é uma das grandes ferramentas que a doutrina espírita hoje vem relembrar esse ensino já falado por Cristo há 2000 anos, uma das grandes ferramentas para que possamos, já hoje, quitar esses débitos que muitas das vezes foram causados pela falta de perdão e muitas das vezes também causado pelo mal que cometemos no passado. Somos ainda equivocados quando procuramos o nosso bem-estar emocional, a nossa felicidade, a nossa felicidade em família. Nos equivocamos e procuramos receitas e ainda colocamos esse nosso bem-estar e nossa felicidade nas conquistas materiais. Jesus, a sua missão, pouco mais de 2 milênios, a sua missão ainda não é entendida e ainda não é conhecida pela maioria dos habitantes aqui do planeta. Porque esses habitantes, ora, ainda estão mergulhados na ignorância, ora mergulhados ainda nas crenças do passado, onde muitas das vezes esquecemos da importância da prática dessas virtudes. Em um passado pouco distante, há pouco tempo atrás, as famílias que tinham dinheiro poderiam, transferir os seus mortos queridos do purgatório para o paraíso. E um pouco mais caro ainda, poderíamos ligar a nossa felicidade a um pedaço da cruz que Jesus foi crucificado, um cabelo de Pedro, um pedaço da sandália de Paulo,
com um pouco mais de dinheiro, conseguimos esses artigos, essas relíquias, para nosso bem-estar. E nos equivocamos, achando que a conquista dessas relíquias, essa ilusão, fazia de nós seres mais próximos da divindade e distantes de todo o mal que está à nossa volta. Isso aconteceu no passado recente, aí bem próximo. E hoje trocamos esses artigos, muitas das vezes, pela nossa frequência religiosa, muitas das vezes pela quantidade de oração que fazemos durante o dia, pela nossa caridade material e até moral. Então só trocamos, mas esquecemos dos verdadeiros tesouros da alma, que faz de nós espíritos melhores, espíritos que sobrepõem-se à matéria e conseguem ver a vida num patamar diferente. Porque o perdão das ofensas, como diz na leitura aqui, mostra que aquele verdadeiro perdão que vem de dentro de nós, intimamente, esse sim nos faz melhor. E por que na leitura diz que precisamos perdoar para sermos perdoados? Por que lá diz que, como é que nós solicitamos tanto perdão e não conseguimos perdoar? Solicitamos perdão, precisaremos perdoar. Por que isso? A doutrina espírita esclarece isso muito bem. A sua ciência, que vem falar sobre o estado emocional do homem, do espírito, mostra que sem a prática do perdão vinda do coração, honesta e sincera, dificilmente teremos merecimento para uma vida melhor. Porque a doutrina espírita, ela vem trazer esclarecimentos sobre o merecimento. Merecimento em tudo. Tudo é reciprocidade. Mas não é um joguete. Não é apenas uma troca de favores. É porque o merecimento é porque precisamos ser merecedores. Merecedores não porque alguém goste de mim um dia, o outro não. Não que Deus esteja hoje feliz e amanhã esteja chateado comigo. Não que Deus hoje vá me tratar com indiferença e amanhã com amor. Não é isso. O merecimento que a doutrina espírita vem trazer para nós, e Jesus já falava nisso lá no passado, com outras palavras, por causa da ignorância do homem, esse merecimento é porque nós, quando perdoamos no fundo do nosso íntimo, de maneira sincera e honesta, o nosso estado emocional se torna melhor, nos tornamos mais receptivos. A doutrina espírita vem comprovar isso com muita eficiência. A questão de sermos espíritos melhores para podermos aproveitar o que a vida traz de ajuda para nós. Aquela mesma ajuda que tanto solicitamos em nossas preces, em nossos desejos no dia a dia para uma vida melhor. Se vivemos nesse mundo de provas e expiações, cheio de dificuldades, cheio de diferenças, onde o mal ainda está aí à nossa volta, precisamos sim de ajuda. E a ajuda está aí à nossa disposição. A ajuda é dada a todos os instantes. Por isso que a doutrina fala, e o merecimento? Merecimento para que nós possamos nos tornar espíritos encarnados, muitas das vezes cheio de tentações, de influências que não são boas, mas podendo trabalhar um pouco mais a nossa reforma moral para nos tornarmos receptivos a toda essa ajuda. Então, por isso que o Evangelho vem dizer que você precisa perdoar para ser perdoado. Você precisa ser melhor para que você consiga
estar em um momento melhor. É porque nós precisamos ser receptivos. Porque nós que vivemos aqui nesse mundo ainda trazemos dentro de nós resquícios, desse comportamento religioso antigo, onde nós comprávamos, de alguma maneira, o nosso bem-estar moral. Ainda trazemos dentro de nós. E muitas das vezes esquecemos, na nossa vivência do dia a dia, da prática do amor e da caridade. E por que esse perdão ainda é tratado por todos nós de forma muito difícil, de forma muito até secundária? Porque o que é difícil a gente vai deixando de lado. Por quê? Porque ainda precisamos ver e pegar no que nos faz melhor. Esquecemos do Espírito e lembramos sempre das sensações que o corpo sente. Isso faz de nós espíritos fracassando em nossa caminhada. E muitas das vezes esse fracasso faz de nós espíritos sofredores. Sofredores hoje por fracassar, sofredores amanhã por reconhecer o fracasso. Então, cabe a nós estarmos mais dedicados, voltados aos verdadeiros tesouros da vida. Nesta vida encarnada, onde é apenas uma passagem rápida, mas cheia de oportunidades para que possamos já hoje exercitar essa virtude. Porque sem o exercício, dificilmente conseguiremos normalizar a prática do perdão em nossas vidas. Queremos, todos nós, muitas das vezes, nos dedicar a Deus com simples palavras de respeito e veneração. E esquecemos de nos reformarmos intimamente, onde estão lá os nossos pensamentos tão impuros. Não há alternativa para que possamos ser melhores, a não ser o trabalho para a prática dessas virtudes aí. Ainda é difícil hoje perdoar porque não trabalhamos isso em nós. Somos espíritos numa caminhada, num aprendizado. Então precisamos trabalhar, exercitar, colocar dentro de nós, em todos os instantes, a importância da prática do perdão das ofensas. Porque colocar dentro de nós a importância da prática do perdão das ofensas vai fazer com que, quando nós nos depararmos com a oportunidade que acontece nesse mundo, que acontece a todos os instantes, conseguirmos perdoar as nossas ofensas. E como Paulo chama a atenção aqui lá no começo da leitura, quando nós nos perdoamos as ofensas, estamos perdoando a nós mesmos. O maior beneficiado não é o camarada que me fez mal, o maior beneficiado somos nós. É por isso que precisamos olhar com muito carinho, com muita dedicação, os ensinos que Jesus trouxe e a doutrina espírita hoje vem detalhar para nós, vem esclarecer com mais profundidade, mais detalhes, porque o homem do passado não tinha condições de entender esses detalhes. Então é muito importante que possamos caminhar, irmos para a nossa casa, sabendo da responsabilidade de termos, de precisarmos, fazermos muito mais por nós mesmos. Porque aquele Deus cheio de amor e bondade, de justiça, está à nossa volta, dormida dentro de nós.
cabe a nós usar toda a sua ajuda. Por sermos espíritos ainda agarrados às conveniências e ao passado, muitas das vezes achamos que alguém amanhã nos transformará para vencer as nossas deficiências, os nossos vícios. Que nada, isso é coisa do passado. Isso é coisa do equívoco ensinado lá no passado. O que precisamos fazer é olhar para dentro de si e descobrir dentro de cada um o que podemos fazer um pouco mais. Não é pelo outro não, é por nós mesmos. E que essa mensagem possa fazer de nós verdadeiros espíritos mais atentos à vida, ao que acontece à nossa volta. Que assim seja. A próxima música é a página 59, Cristo espera por ti. Thank
capítulo 6, vida espiritual. Na questão 257, Allan Kardec não faz propriamente uma pergunta, mas ele redigiu um resumo desse capítulo, intitulado Ensaio Teórico sobre a Sensação dos Espíritos. E é a questão 257, que é bastante longo, ninguém tem condição de fazer a leitura desse texto todo aqui. Vamos ler apenas algumas breves partes, porque durante esses domingos vocês têm ouvido aqui, os que vêm acompanhando, essas reflexões sobre as percepções, as sensações dos espíritos. No começo aqui ele diz assim: o corpo é o instrumento da dor. Se não é a causa primeira desta, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que dela conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. De fato, nem o frio, nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma. A alma não pode congelar-se nem se queimar. Não vemos todos os dias a recordação ou a apreensão de um mal físico produzirem o efeito da realidade e até mesmo ocasionarem a morte. Todos sabem que as pessoas amputadas sentem dor no membro que não existe mais. Seguramente não é nesse membro que está a sede ou o ponto de partida da dor. O cérebro é que guardou esta impressão. Eis tudo. É lícito, pois, admitir-se que coisa análoga ocorra nos sofrimentos do espírito após a morte. Um estudo mais aprofundado do perispírito, que desempenha papel tão importante em todos os fenômenos espíritas, vem lançar luz sobre esta questão. E a partir daí, Allan Kardec vai desenvolvendo as reflexões, os raciocínios a respeito daquilo que os espíritos sentem e percebem. Para sermos objetivos, nós podemos indagar, e isso vem sendo indagado nas questões anteriores. Nós, quando desencarnados, os espíritos desencarnados ainda têm as mesmas sensações físicas, sentem dores? Naturalmente que as sensações físicas não. Quando desencarnamos, nós perdemos o corpo de carne. Daí usarmos essa expressão, desencarnação, porque o espírito deixa o corpo carnal ao qual ele estava vinculado. E é esse corpo carnal, é esse corpo físico que tem contato com a matéria, que recebe as sensações de natureza física. E nós sentimos todas essas sensações pela via cerebral. E isso se transmite a um corpo intermediário que nós chamamos de perispírito. Allan Kardec usou essa expressão, perispírito, para denominar esse envoltório espiritual, vamos dizer assim, esse envoltório do espírito, esse laço que une o corpo físico ao espírito propriamente dito. Porque assim, nós somos essencialmente seres espirituais. A nossa essência espiritual, nosso espírito não tem forma, não tem uma aparência, nós não podemos ver espírito propriamente dito, a essência espiritual, mesmo desencarnado, porque ela não tem, o espírito não tem forma alguma. Alguns responderam, Allan Kardec perguntou sobre isso, é como se fosse uma luz.
portanto não tem forma. Nós não podemos perceber. A gente vê o que então? A gente vê esse outro corpo que não é físico, mas que é espiritual, é proveniente do chamado fluido cósmico universal, e que Allan Kardec chamou de perispírito, como que envolve essa essência espiritual. Esse perispírito tem forma, tem aparência, e é ele que captura, vamos dizer assim, as sensações do corpo e transmite para o espírito. Quando não estamos mais vinculados ao corpo, naturalmente ele não vai perceber as sensações físicas, mas ele guardou, ele aprendeu essas sensações, essas repercussões. E aí, mesmo desencarnado, nós podemos ter as sensações dolorosas, ou de frio, ou de calor. Ele foi muito claro aqui: o espírito e o perispírito também não pode se queimar, não pode se congelar. Mas como é que espírito desencarnado diz que sentiram frio, sentiram calor, sentiram fome, né? Porque estão com toda uma recordação das sensações fisiológicas. E isso naturalmente é muito mais sensível quanto mais próximos, muito mais ligados nós estivermos à vida material. Quanto mais apegados à vida física, quanto mais repleto de sensações na vida material, mais lembranças dessas sensações nós teremos no plano espiritual, e essas sensações poderão lhes ser bastante reais. Ou seja, como se fosse assim: não é que você esteja sentindo aquela dor proveniente do órgão físico, porque você não tem mais, mas mesmo assim você sente. Então para você é bastante real, né? Alguém diz assim: eu estou muito doente. Não está. Muitas vezes não está. Fisicamente não está tão doente assim. Só que a pessoa se sente assim: eu estou muito doente. Alguém diz: está não. Ora, eu é que sei, estou sentindo, né? Então, para a criatura é real. Está sentindo como se estivesse, de fato, bastante enfermo. Porque são questões de sensações que você pode criar psicologicamente. Então, só fazendo assim uma comparação. Então, desencarnado está sentindo. Ele compreende que sente frio e calor, e está sentindo dor, e está sendo ferido, está sendo cortado, está sendo açoitado. Enfim, para ele é bastante real. Aquelas sensações parecem físicas, embora não sejam. Mas está sentindo? Tá. Está sentindo sim. Está sofrendo? Tá. Está sofrendo porque para ele está tudo muito real, não é? Está sentindo tudo aquilo, então é sofrimento. Sim. É dor? Sim. Do ponto de vista espiritual, do ponto de vista psicológico, né? É dor. Não é do ponto de vista físico, mas aquelas sensações estão presentes. Agora, quanto mais o espírito vai se elevando, vai evoluindo, vai se purificando, essas ligações com as sensações físicas são menores, né? As impressões e essas recordações ou repercussões são cada vez menores. Mas essa é uma conquista que nós vamos ter à medida que nós vamos evoluindo. Os espíritos, quando estão numa condição superior, purificada, não tem mais expressão alguma. Até porque o seu corpo espiritual, o seu perispírito, já é bastante diáfano, né? Já desaparece quase. Então é quase só essência pura. Não tem mais nenhuma recordação de sensação física. Não passa por nenhuma coisa dessa, do ponto de vista doloroso. E as sensações felizes nossas também não tem mais nada a ver para ele, não. Como é que sente felicidade? É uma felicidade que nós não conhecemos ainda.
né? Que nós não sabemos explicar. Então, qual é o segredo de tudo isso aí? Como é que se sofre menos nesse mundo e no outro, procurando ser melhor? Aí no final desse texto, né, Allan Kardec até num parágrafozinho coloca isso, porque ele sabia das coisas, sabia que o povo as pessoas iam questionar. Ora, se eu sinto dor, fica adianta então? Continua do mesmo jeito. No plano espiritual, ele escreveu assim: objetarão, questionarão, né, talvez, que esta teoria nada tem de tranquilizadora. Pensávamos que uma vez liberto do nosso grosseiro envoltório, nosso corpo, instrumento das nossas dores, não sofreríamos mais. E eis que nos informais de que ainda sofreremos, visto que, de uma forma ou de outra, será sempre sofrimento. Assim, podemos ainda sofrer, e muito, e por longo tempo, mas podemos também não sofrer, até mesmo desde o instante em que deixamos esta vida corporal. Os sofrimentos, algumas vezes, muitos deles são consequências da nossa vontade. E aí ele vai discorrer também sobre isso, demonstrando que aquilo que nós fazemos, que nós semeamos, né, que nós plantamos, o modo de vida que nós levamos, é que nos levam à recepção das dores e também a que nós tenhamos repercussão dessas dores no plano espiritual. Se nós queremos nos livrar do sofrimento nesse mundo e no outro, das repercussões deles, o que nós precisamos fazer? Tudo isso já foi explicado aqui pelos nossos irmãos que falaram antes. A prática do amor e da caridade, onde está incluído o perdão das ofensas, né? Então nós vamos encerrar agora a nossa reunião. Vamos fazer a prece final, mas antes disso eu quero dar um aviso que a direção da casa do Centro Espírita Francisco de Assis está avisando que no próximo domingo, dia 13, né, talvez a hora da prece não aconteça. A casa a diretoria da casa decidiu que, caso haja vitória, né, do Brasil na próxima terça-feira, e aí o Brasil esteja disputando a final da Copa do Mundo, verificou-se que havia inviabilidade de acontecer por causa do horário, né? O horário é bastante próximo ao horário que acontece a hora da prece, e aí tem todo o problema do deslocamento das pessoas e da própria frequência das pessoas no jogo. Então, vocês naturalmente vão ficar sabendo aí. Agora, se o Brasil perder, aí a hora da prece acontece normal. Mas aí, agora vamos dizer assim, essa é só brincadeira. Deus sabe. Deus sabe o que vai acontecer. Agora, diga, Marcos. Boa noite, meu nome é Marcos, eu sou integrante do grupo musical Francisco de Assis e eu estou vindo aqui para fazer um convite a vocês. No dia 2 de agosto desse ano estaremos realizando mais uma etapa de um grande sonho, que é o nosso segundo CD, que vai estar sendo lançado, né? Titulado Instrumentos da Paz, certo? Já há mais de um ano, na verdade 1 ano e meio, a gente abraçou essa ideia, está se concretizando agora, e oficialmente dia 2 de agosto, às 19h30, aqui na casa, no auditório da casa, vai acontecer o lançamento oficial, certo, do CD. Quem não conhece o nosso primeiro trabalho, vai estar vendo também o primeiro trabalho, certo, intitulado Hora da Prece, e o ingresso custa R$3 mais um quilo de alimento, né, e tudo vai ser revertido em prol das atividades da casa, ok? Boa noite, obrigado. Esse aí sim, olha, o nosso grupo musical, então, esse já é certo, não depende mais de semifinal. O nosso grupo musical será bicampeão no dia 2 de agosto, que vai lançar o segundo CD, então esse já está mais do que garantido
a vitória e vale a pena estar aqui também para fazer essa comemoração. Essa vale mais a pena ainda. Os instrumentos da paz estão conosco todos os domingos, né? E estarão lançando o seu segundo CD nessa data de 2 de agosto. Bom, vamos agradecer. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade bendita que nós temos de orar, de vibrar, de aprender. Nesse momento de encerramento do nosso encontro, nossa prece é de gratidão por tudo aquilo que temos conseguido conquistar, realizar, ser em nossas vidas. Esta reencarnação, agradecemos a Deus, nosso Pai, que por misericórdia nos concedeu esta oportunidade. Por tudo aquilo que temos realizado com sua presença incessante entre nós, agradecemos a Jesus, nosso Senhor, através do seu Evangelho e dos seus mensageiros, está sempre presente. E porque nos inspiram, nos socorrem, nos amparam, nos auxiliam e protegem em cada dia, em cada hora, em cada instante, nós dizemos muito obrigado aos nossos benfeitores e guardiães espirituais. Obrigado, irmãos, e que essas vibrações harmoniosas continuem conosco durante os próximos dias, envolvendo todos aqueles que nos são caros, todos aqueles que convivem conosco, desprendendo para eles também a sensação positiva e harmoniosa que estamos sentindo agora. Que Deus abençoe e guarde a cada um deles e a cada um de nós. O Senhor acompanhe, ilumine e conceda a sua paz nesta noite e sempre. Assim seja. Quando seguimos para o passe, página 63, Doutrina Espírita.
página 98. Existir, página 65.